Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, para quem não sabe, professor de universidade, um agente transformador da sociedade, que compartilha assim, afetuosamente toda sexta-feira e toda quarta-feira muito conhecimento com a gente, para que a gente possa dar esse upgrade evolutivo. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem com você, Cris? Tudo em paz aí no Agora, agora, frio? né? Está muito frio aqui. Aqui nós estamos muito para a É, próxima serra, então aqui faz frio mesmo. E você aí, Ibu, como está? Está tudo bem também, né? tudo em paz, graças a Deus. Hoje você trouxe um tema bastante, não que os outros não sejam interessantes, mas hoje assim é bastante intrigante. Você e sua idade cósmica. Você quer falar um pouquinho do tema? Vamos falar sim. O que significa falar hoje da idade cósmica? O que significa falar sobre a idade? Nós vamos ver no curso da live aqui que isso não é um trocadilho, uma brincadeira de palavras, tá? Uhum. Muitos podem até falar, não, ele tá fazendo uso, está fazendo brincadeira com as palavras e está fazendo um trocadilho. Não é, não. Se a gente analisar a essência do que significa a palavra idade, né, e em torno do seu significado na nossa existência e para que ela tem nos servido, né, vai começar a perceber, entender. Então, eu peço que o pessoal preste atenção, não se prenda a um Uhum. conceito aí de avaliar, não, está fazendo brincadeira com as palavras, está fazendo, não, as palavras não são para se brincar, não é um trocadilho nem um trava-língua, não. Isso realmente tem um significado, porque a expressão e o significado de tudo te revela, né? Quanto mais Sim. você entende a essência, né, do que você fala e do que você registra, né, como conhecimento, mais você se aproxima do que a gente chama de verdade e também de uma própria consciência do que a gente é. Sim. Então, falar da idade, né, a idade em si também a gente pode observar isso, né, em torno de uma centena de palavras, que idade, né, caracteriza também uma sufixação, por exemplo, como fraternidade, felicidade, e por aí Sim. vai. Por quê? A sufixação da palavra idade também designa uma questão genérica, que nós vamos ver um pouquinho aí na frente da live também o que eu quero dizer com isso. Né? Então, quando você fala, por exemplo, felicidade, você está falando de ser feliz num caráter genérico, ou seja, todos Uhum. participam, né, de ser, sendo felizes, né? Por isso que a felicidade é o termo genérico desse sentimento, ou desse resultado que a gente pode obter na vida. Fraternidade, né? O que é a fraternidade? É o amor entre todos. Então, Uhum. designa o genérico. Mas não foi nem para, não é nem nesse caminho que nós vamos andar hoje. A questão da idade aqui é a idade tempo mesmo, e nós vamos entender o que né, tem esse significado para que nós possamos entender um pouco sobre a nossa idade cósmica, o seu significado, o porquê que de fato você desconhece a sua idade cósmica, né, que nada Uhum. mais é que seu arquivo akáshico. Por que você não sabe, né, sobre a sua idade cósmica e tudo mais? Isso tem motivos para ser, tem motivos bastante fortes, né, para que Virou o telefone do Walter. A câmera. Estamos tendo um probleminha aí técnico, mas já estaremos aí com o Walter desculpa, revirado. aí eu entrou de novo. Você está me escutando? Sim, sim, perfeito, Está me perfeito. escutando? Sim, Eu vou entrar e sair porque cortou o som. Eu não te escuto, tá, tá? tá, Só um minutinho. ok. Estamos tendo um pequeno defeito técnico aí, mas o Walter já vai estar de volta. Se ele está a postos aí, se dá, recoloque por gentileza o Dr. Walter aí.
Voltamos. Oba! Voltamos. Desculpa Acontece. aí, deu uma caidinha. Voltamos. Acontece. Bom, programa na sequência, então, que eu estava explicando, né, então, o significado desta nossa idade cósmica é um revelar, inclusive, da nossa própria verdade, do que nós construímos e de que nós somos e aonde nós nos aproximamos da consciência ou nos distanciamos. Então, é mais ou menos esse é o caminho da nossa live de hoje. Bacana. E o que é realidade, Walter? Realidade. Você tem usado esse exemplo em algumas lives, que ele é bastante próprio, né, para quando nós falamos de consciência. O que é realidade? Real mais idade, né? O que significa a realidade? A realidade é criada, né, pelo substantivo abstrato, que vem da sufixação idade. O que significa isso? É uma forma genérica da nossa visão do mundo. Então, realidade é o significado do quê? Da nossa cocriação, participação da nossa existência é a nossa realidade. Até aí, parece bastante óbvio. Mas onde entra a cereja do bolo nessa história? Realidade não é a verdade. Portanto, a idade, o tempo, é a sua cocriação. Quanto mais você viver a sua idade cósmica fora da verdade, mais você se repete nela. Por isso que real mais idade significa o quê? A realidade é a sua cocriação. Muitos confundem realidade com verdade o tempo todo. Ah, essa é a realidade. Não, é realidade. O que é? O real com a participação, com a intervenção do ser humano no seu processo. Então, a real idade. Idade, o que é? O tempo. O tempo, o que é? A construção da sua consciência na sua existência. Sim. Só que você cocria o tempo todo. Então, a sua realidade cósmica, a sua idade cósmica está de acordo com quanto você consegue ou conseguiu, aí sim, à base da sua própria consciência, aproximar o real da verdade. Quanto mais o real que você cocria por intermédio da realidade participa da verdade, menos você se repete nos seus processos. Sim, sim. A realidade traz o quê? A realidade distanciada da verdade. A roda de samsara. Por que as pessoas se repetem nos seus processos reencarnacionais, muitas vezes expiatórios? Porque elas vivenciam a cocriação, ou seja, a sua idade cósmica, aquilo que você cocria dentro da sua existência, muitas vezes distante da verdade. Esse distanciamento faz com que você se repita no processo, até que você entenda o que de fato é a construção de consciência. Então, a realidade nada mais é a real idade, né? O que é a idade? É o tempo, é a consciência da sua cocriação. E a sua cocriação, ela merece sim ter uma participação da verdade, para que tudo que você cocrie dentro da sua realidade cósmica, né, da sua idade cósmica, te permita construir a consciência. Quanto mais você constrói a consciência, menos você se repete nos seus processos reencarnacionais expiatórios. Aqui eu estou dizendo dos processos expiatórios, não estou dizendo dos processos que é uma missão que é assumida por alguma criatura dentro do universo, e seja para qual fim for. Aqui a gente fala da essência pela qual você constrói consciência. Você realmente se aproxima da consciência. O que você faz para se aproximar da consciência? Viva a sua idade cósmica o mais próximo possível da verdade. Sim. E a sua realidade não será uma realidade meramente reencarnacional e repetitiva. Alguns de nós repetem centenas de vezes os mesmos processos por viver a sua idade cósmica no falso.
no mentiroso, distante da verdade. Então, isso é importante ser percebido, e não é um mero trocadilho, não, de palavras, não é uma mera brincadeira de palavras, não. Significa, sim, como idade é o tempo, né, quanto tempo, né, você ficou nos seus processos distante da verdade, para que você se repetisse tanto no seu ciclo reencarnacional expiatório. Então, tudo isso é uma fonte que cria elementos de percepção da onde está a consciência de verdade e como eu me aproximo dela diante da verdade versus realidade. Verdade. Nossa, bacana a explicação, hein? Ô, Walter, e quais foram os seus momentos no universo? Esta pergunta, na verdade, eu deixo para todos os nossos ouvintes que nos assistem aqui. Quais foram os seus momentos no universo? Essa pergunta, na verdade, é uma enorme reflexão, é uma pergunta que é um divisor de águas que chega em cada um de nós. Para os despertos, há uma certeza, né, de percorrer tempos das suas existências encontrando a verdade. Então, quais foram os seus momentos do universo? E isso também é uma busca que nós podemos fazer e devemos fazer, coletivamente. Porque os nossos momentos do universo foram adormecidos propositalmente. Por que nós não conhecemos os nossos momentos do universo? Porque se você conhecer os seus arquivos akáshicos, ou seja, o seu passado, aquilo que você traz, você não vai provocar nenhum tipo de conflito nessa vida, como alguns espíritas pregam, algumas linhas espiritualistas pregam, que se você soubesse do seu passado, você entraria em conflito. Não, se você soubesse do seu passado, você poderia aperfeiçoar-se perto da verdade, e não repetir uma mentira que você já pode ter vivido. Não se repetir, exatamente no contrário. Buscar relacionamentos falsos, pessoas que foram tóxicas para você, que você conjugou energias que te repetiu numa outra vida, ou te obrigou a se repetir. Então, é exatamente o contrário do que se prega. Os arquivos akáshicos do nosso passado devem ser revelados e devem ser claros para nós, porque por meio deles é que nós podemos, de fato, viver a verdade e não criar uma realidade, né, uma real idade de uma idade cósmica falsa, porque o que alguns de nós, talvez até a maioria, vem fazendo é criar uma idade cósmica falsa, sim, não verdadeira, ou distante da verdade, que nos obriga a repetir, repetir, repetir e voltar. Então, quando eu pergunto aqui quais foram os seus momentos no universo, faça uma reflexão em si e peça para que isso se esclareça, porque isso é uma conquista possível. É uma conquista possível, numa dificuldade gigantesca, porque realmente quem fez isso para nós não termos essa consciência, para nós ficarmos num repetir distante da verdade e da consciência, fez isso com uma perfeição, né? Não digo admirável, mas espantosa perfeição, porque realmente os seres humanos, nós seres humanos, quando chegamos aqui, né, somos colocados num total esquecimento do nosso passado e um passado útil, para que a nossa realidade passada, a nossa idade cósmica, né, possa nos ensinar a não repetir os mesmos erros. E pregam isso exatamente ao contrário, né, que se eu souber do meu passado, eu posso encontrar o meu desafeto, ou eu posso praticar. Não, exatamente ao contrário disso. Porque quem conhece sua idade cósmica, ou seja, né, aquilo que o tempo lhe passou na sua existência, escrevendo a sua existência, pode sim aperfeiçoar, né, ter uma bagagem imensa, né, de ser um melhor, porque se sem saber nada disso, ou muito pouco, ter uma leve intuição, nós já lutamos tantos de nós lutam, né, por um melhor nessa vida, a gente não sabe, mas às vezes a gente encontra certos enfrentamentos nessa vida, que fica se perguntando, de onde vem isso? Né, de que passado vem isso? Obviamente veio de alguma coisa que nós escrevemos, às vezes por linhas tortas. Então, eu deixo a pergunta em sentido de reflexão. Bacana.
Ô, Walter, o que você vive é a verdade ou apenas uma realidade, um tempo que você cocriou? Inevitavelmente, o tempo da idade é a nossa cocriação. Nós cocriamos o tempo todo. Nós construímos, né, a nossa real idade, né, a nossa idade cósmica. Agora, quanto mais nós tenhamos condições ou um esforço sincero de viver esta idade mais próxima possível da verdade, para que seja não uma realidade, mas uma veracidade, ou seja, viver na verdade, mais nós temos condições de construir a tal consciência que a gente tanto fala e não nos repetir nos processos, como eu já disse lá no início. Então, nós somos co-criadores da nossa idade cósmica. Nós co-criamos o tempo todo. Por isso que eu também falo, quando se fala aí dos viajantes do tempo, ou dos profetas do futuro, né, para o pessoal ter cuidado com isso, porque nós somos co-criadores desta nossa idade cósmica. Então, é um pouco, totalmente, não um pouco, totalmente temerário ficar se baseando, né, em previsões que não foram, né, não existem de fato, porque a idade cósmica ainda ela está se formando, de acordo com cada um. Uhum. Obviamente que aqueles que se repetem em processos, né, fora da verdade, dá para se imaginar o quanto vão se repetir. Sim. Então, hoje, quando a gente encontra alguém que a gente dá aquele bom conselho, pelo menos aquele conselho que a gente entende, né, que é da iluminação, e a pessoa nega isso, uma certeza pode ter que ela vai se repetir nesse processo. Se ela estiver num processo negativo, num processo de escuridão, ela vai se repetir, nem que não seja mais aqui no planeta, mas em algum lugar do universo ela vai se repetir nesse processo. Porque o que distancia da verdade, ele vai se repetir até que essa verdade seja revelada, seja encontrada. Porque falam muito do nosso livre-arbítrio, né? Falam muito do livre-arbítrio do ser humano. Mas o que se esquece bastante de falar é que nós somos seres criados para uma independência espiritual cósmica. Então, o que significa isso? Que enquanto nós mesmos não encontrarmos a verdade em si, estaremos passeando, né, em orbes ou órbitas ou planetas até que a nossa consciência se revele pela verdade. Que é muito diferente de um ser que é conduzido. E isso as pessoas que têm um processo, ou minimamente uma intenção de despertar, ou de olhar, pelo menos, para o despertar, precisam entender. Então, cuidado com aquele que é o ego, né? Eu sou assim, eu não mudo, porque eu nasci assim e tal. Aí muitos ainda usam o seu ego de forma vaidosa, porque as pessoas me reconhecem teimoso, ou me reconhecem assim, ou me reconhecem de outra forma, se mantém desse jeito, como se o mundo tivesse que lhe aturar, né, aturar a sua personalidade, mas de fato o que eles estão fazendo é se prendendo na sua própria gaiola existencial, numa prisão que vai lhe obrigar a se repetir, enquanto a sua idade cósmica não encontrar a veracidade da sua cocriação. Bacana, Walter. E cada ser humano é capaz de viver com a verdade? Sim, plenamente capaz. Agora, precisa ter cuidado para tirar a sua visão pessoal artificial, a sua visão invertida, baseada em vaidade intelectual, como eu acabei de falar. No princípio do eu sei, né, diante de uma realidade construída apenas para si, sem a verdade nisso, mas apenas uma prisão. Então, é sim capaz e é feito para viver na verdade, mas ele precisa acolher isso para si, porque a nossa existência material, a nossa existência onde nós habitamos esse corpo e tudo que nós vivemos
não basta para construir a nossa consciência da matéria e das relações que a gente tem com a matéria e nesse mundo, não é o suficiente para nos eternizar. O que vai nos eternizar é a consciência do que estamos fazendo aqui e nossa cocriação mais próximo possível da verdade. Ainda que nós não tenhamos total condição de ter a verdade como um absoluto na nossa cocriação, pelo menos se houver uma busca sincera, é uma abertura gigantesca de luz que nos propiciará na formação da nossa idade cósmica um andar iluminado. Porque se na nossa passagem aqui, dos nossos 70, 80, 90, e alguns aí com 100 anos de existência nesse planeta, nós conseguirmos, pelo menos, abrir esse portal de luz, o caminho será esse. O reencontro de uma outra vida será em torno da busca dessa verdade. E isso, sim, é a verdade consciencial, né, da consciência, da ascensão consciencial. E isso é o que importa para o verdadeiro ser humano. Todo o resto é só uma passagem. Inclusive, a realidade que nós construímos, podemos deixar nesse planeta muito, muito que não é verdade. Por exemplo, quantas pessoas não constroem a sua realidade hoje, porque tem um poder econômico, fazendo um estrago danado nesse mundo. Verdade. Ou transformando a nossa realidade em algo falso, com exageros, com abusos. E eu estou falando de quem pode mesmo. Estou falando de quem constrói cidades, de quem transforma o ambiente. Se tudo isso for fora da verdade, isso vai ter um preço a ser pago, mas não um preço a ser pago por uma punição, algo expiatório. Só que é algo que não tem a verdade em si. Então será efêmero, né? Será demolido um dia, será destruído. Por que será que tantas civilizações antigas, com tanta tecnologia e conhecimento, hoje só existem algumas figuras, alguns desenhos, alguns restos marcados, né, nas paredes e tudo mais? Porque provavelmente a maior parte delas viveu, construiu, só que se distanciou da verdade. Isso mesmo. Se distanciando da verdade, a coisa se torna efêmera. O eternizar das coisas é aquilo que acompanha a verdade. A natureza, o respeito ao ser humano, o respeito à própria natureza, os animais, o meio ambiente. E eu não estou falando aqui de eco-chatice, não. Mas poderia-se ter um bom esforço em torno de se viver a nossa realidade, a nossa idade cósmica, mais perto da verdade. Porque tem muita gente usando muito o que tem poder econômico, porque tem poder político, porque tem até poderes ideológicos e tudo mais, interferindo nesse planeta, mas muito longe da verdade. Verdade. É fato mesmo. Ô, Walter, qual o sentido do eterno diante da nossa realidade? Viver a verdade e viver a veracidade é o que nos eterniza, como eu já entrei um pouquinho nesse assunto. Uhum. O resto é um repetir enfadonho de si mesmo, sem brilho e sem sentido. É um repetir enfadonho. Então, tem muita gente aqui que reencarnou e está revivendo algo que já fez do passado totalmente falso, perante o que é a verdade. Então, o sentido da eternização de si é se aproximar. Busque, traga, deixa junto de você o mais possível, né, que seja, né, da construção da sua idade cósmica diante da verdade. E entenda definitivamente, né, que ninguém tem a sua verdade. As pessoas constroem pela sua idade cósmica a sua realidade. E essa pode ser falsa, pode ser corrompida, pode estar muito distante da verdade. Walter, podemos afirmar que viver a verdade em nossa idade é encontrar o eterno?
Com certeza, a idade vivida pela verdade é eternizar sem precisar se repetir e repetir nas existências quase inúteis. Porque quanto mais nós não temos essa conexão, mais nós nos repetimos. Então imagina quantas vidas não se repetem de forma inútil. E volta, e volta, e volta, e volta, de forma inútil. Agora, alguns podem falar, mas e daí? Se o ciclo é assim, se o processo é assim? Sim, o ciclo podia ser assim. Pode ser que algumas almas gostem dessa repetição. Só que o uso vibracional negativo em torno disso, todo mundo tem que pensar. Quanta gente se repete no seu ciclo reencarnacional aqui, criando dor, tristeza, vivenciando medo. Então, estas matrizes negativas é que justificam essa repetição, esse apagar da nossa consciência akáshica, no sentido do que a nossa idade cósmica já nos significou nas nossas existências passadas, onde provavelmente, conhecendo isso, nós teríamos condição de não nos repetir no erro. Inclusive de identificar exatamente aonde que nós nos encontramos hoje, graças ao nosso passado. Sim. Então, isso é muito importante, né? As pessoas tomarem atenção. Porque nós, seres humanos, porque nós, seres humanos, voltamos à nossa realidade? Porque a nossa vida é egóica. A nossa cocriação é tudo à base do nosso próprio ego. E ainda para piorar essa cocriação, né, que nós exercemos baseado no ego, ainda é incentivada por aqueles que nos manipulam. E aí que está a cereja do bolo estragada, né? A cereja do bolo estragada. É o ser humano no seu processo, né? Repetitivo da sua realidade ou da sua real idade cósmica, longe da verdade, cria esses elementos que serviram à escuridão. Como a escuridão foi, vamos dizer assim, retirada, banida, afastada do planeta, tudo que serviu à própria escuridão agora só serve para atrasar o ser humano. Por isso que esse chacoalhar existencial semanal que a gente dá aqui 2 vezes por semana, para as pessoas, né, participarem da sua autotransformação, porque tudo que o ser humano viver de ruim hoje é para ele mesmo, não tem mais assim uma serventia coletiva, ou não se presta mais a determinados fins como antigamente, porque antigamente a legião do medo, a legião do que é o mal, que se considera o mal, servia um coletivo, servia uma força contrária no planeta e outras forças que dominavam o ser humano. E hoje, os maus, vamos chamar assim, os maus sentimentos, os sentimentos negativos, prestam tão somente a prejudicar o próprio ser humano. Não tem mais serventia. O ser humano não é mais uma caixinha ou uma pilha que serve a terceiros. Ele só serve a prejudicar ele mesmo. Por isso que a gente fala tanto que o trabalho é individual, a gente fala tanto de autoconhecimento, a gente fala tanto de autoconstrução, porque tudo que você sentir no negativo só vai atingir a você. Ah, Walter, mas então, e o sentido negativo coletivo? Sim, produzir egrégoras negativas, forças de baixa vibração, o ser humano continua competente e capaz de fazer isso. Só que as pessoas têm que saber, né, que a responsabilidade individual desta transformação é nossa. Não tem igreja, não tem religião, não tem filosofia, não tem escola, não tem academia de ciência que vai te fazer isso por você ou vai te ensinar a fazer isso. Você precisa prestar atenção, sim, em você e no seu autoconhecimento, buscar isso mais do que o ar que você respira. Verdade. Ô, Walter, então podemos concluir aí que o distanciamento da verdade é o que nos repete nessa realidade que vivemos? Sem dúvida nenhuma. É exatamente isso, né? É o ciclo
expiatório repetitivo. E o pior que é expiatório, né? Ainda se fosse um ciclo prazeroso, né? Um ciclo, né? Que o ser humano fosse aproveitar isso, né? Mesmo que fosse de uma forma, vou jogar uma aspas aí bem feitinha, né? Inútil, né? E coisa e tal, não. Né? Isso foi utilizado e ainda é de certa forma, né? Na construção de um negativo, mas que a partir da consciência disso, a partir da construção da idade cósmica, né, diante, né, da verdade, você pode sim se libertar. Porque existe aquela máxima que diz, né, a verdade os libertará. Uhum. A verdade os libertará. Então, se aproxime dela, você será livre, você se libertará das amarras do falso, ou de uma idade cósmica de cocriação no falso. Bacana. O sentido da frase, a verdade vos libertará, encontra eco na realidade vivida pela verdade? Isso mesmo, né? Acabei de dar o spoiler aí, mas em síntese é isso. A verdade vos libertará em detrimento do quê? Né? De uma cocriação que se volte ao próprio universo, à própria natureza. E por que eu falo tanto de verdade, 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 como também falo de consciência, consciência, consciência? Porque a verdade, nela, reside a justiça, a perfeição. Existe, na verdade, existe o possível, você vai realizar o melhor com aquilo que você tem, e não com o que o seu ego deseja, ou com o que a sua autocrítica muitas vezes. Viver na verdade é ser o seu melhor, dispondo daquilo que tem. A verdade, que é a força da criação, a força do universo, não nos faz escravos de condições inatingíveis. A gente tem o que nos possibilita ter, né, dentro da nossa própria existência. Então, em suma, é isso. A verdade liberta, sim. Walter, é certo, então, admitir que a idade, né, é o tempo, e o tempo pode servir aí para construir consciência ou para nos obrigar em um repetir quase sem fim? Oi? Voltou? Voltou. Você escutou a Alô? pergunta? Oi? Voltou? Você conseguiu ouvir a pergunta? Quer que eu Tá me repita? ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. É certo, então, Walter, admitir É o que a sinal. idade é o O sinal está tempo. variando bastante. Você consegue ouvir a pergunta ou não? Eu vou fazer a última pergunta para você, então, Walter. É certo, então, admitir que idade é o tempo, e o tempo pode servir para construir consciência ou para nos obrigar em um repetir quase sem fim? Sim, a idade é o seu tempo. O que significa a idade cósmica? Né? A construção de consciência. Óbvio que eu, né, gastei a live falando de consciência sendo verdade e verdade sendo consciência. Vou aguardar um minutinho que o doutor Walter já vai entrar, só para responder a última pergunta aí para a gente. Estou aqui, estou Tá? aqui.
Você conseguiu ouvir a pergunta que eu fiz a você? A 10ª pergunta? Oi, voltamos. Voltamos. Você conseguiu? Bom, concluindo então. Uhum. Oi? Você ouviu a pergunta? Concluindo então, né? A idade é seu tempo e o seu tempo de cocriação e a construção da sua própria consciência. Ela será plena, será libertadora, né? Se ela encontrar, se identificar com a verdade. Então, concluindo é isso, eu espero que o pessoal tenha realmente assimilado o sentido da live, que é realmente uma enorme reflexão importante para todos. Bom, Walter, eu queria te agradecer por mais esse programa maravilhoso, né? Toda sexta-feira e toda quarta-feira, compartilhando de forma afetuosa todos esses conhecimentos. E agradecendo também ao pessoal que nos assiste, a nossa querida Cida, que nos ampara aí na TV Galáctica, a todo o pessoal da TV Galáctica. Gratidão a você. E que até a próxima sexta para o pessoal. Agora deixa a tua mensagem aí. Bem, quero deixar minha gratidão para todos também, o pessoal que nos assiste, o pessoal que ainda não vai, nos vai assistir, minha gratidão a você, Ângela, também, que sempre está aqui carinhosamente, né, nesse programa aqui de sexta-feira, nesse friozinho. A equipe da TV Galáctica, peço um pouco, desculpa aí o pessoal, porque o sinal aqui para mim realmente está falhando demais. Eu estou escutando aí a Ângela tudo meio truncado, mas deu para encerrar, deu para passar a mensagem, e convido a todos até para a próxima semana a gente trazer um novo tema aí para vocês. Gratidão a todos. Gratidão, pessoal. Até o próximo Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebs. Um beijo no coração, bom final de semana. Até a próxima sexta, pessoal. Gratidão, Walter. Gratidão. Até.